Mas aproveitando, desculpa, Télio, vou atravessar, aproveitando que o senhor tocou no assunto que está fazendo campanha sem verba, né? Mas da onde vem a verba para gasolina, então, que o senhor está abastecer o carro? De manhã para pagar o hotel, para pagar o almoço para o nosso cameraman. De maneira bem clara, as pessoas doam pro partido. Hoje a gente tem um sistema de filiação, então a pessoa pode se filiar. Quer se filiar, não tem dinheiro para pagar? Não paga. Agora, quer se filiar e me doar R$30 por mês, R$50 por mês? Soma e ajuda. E muitas pessoas estão fazendo isso. Não é que é um valor vultuoso, mas dá para você abastecer uma gasolina, pegar um hotelzinho e você ir conduzindo. E eu tô conseguindo fazer pré-campanha com isso. E eu vou dar um exemplo. A gente vai organizar em Curitiba um evento pago, né? Os eventos nossos aqui, por exemplo, Maringá, Londrina, Cascavel, serão eventos gratuitos, mas em Curitiba será pago. Pô, vai levantar vendendo um ingressozinho aqui ali, talvez R$10 mil, uma gasolina a mais aqui. É isso, uma campanha modesta, mas a gente sabe que a gente consegue fazer, porque a nossa força tá aqui, nas coisas que a gente vai falar e no impacto das nossas ideias. O lance de eu chegar, eu vou botar um cantor sertanejo, isso é pra nada, isso aí, acho que os caras gastam na campanha acreditando que essas coisas funcionam e não funcionam. Mas sim, é uma campanha antiga, né? Teu partido tem quantos filiados hoje? Bateu 14 mil hoje. Hoje, 14 mil. Na verdade, ontem, mas... Viu? Vocês vão ter tempo de televisão? Formalmente, não. Não haverá. E isso faz falta? Depende do modelo de política que você faz. Se você for um candidato de política tradicional, faz falta. Porque é uma política de cooptação, de volume, aí você precisa ficar tocando aquelas músicas na TV, na rádio. O homem é bom, o homem cuida de gente, eu gosto de povo. Que é aquele papo furado. Eu não sou nessa linha. E por não ir nessa linha, eu acho que as redes sociais podem suprir um caminho. E, naturalmente, a imprensa tradicional e o rádio suprem outro. Eu acredito muito no rádio. Eu sou entusiasta, já porque eu sou um cara que faz live. Eu não tenho rádio, mas eu faço live, que é quase como se fosse minha rádio digital. E isso gera um tipo de contato completamente diferente. Então, eu tô rodando em rádios no Brasil. Eu falo, olha, eu paro tudo na agenda pra ir numa rádio. E rádio a gente consegue conversar diretamente com as pessoas que moram naquele lugar. Então, isso consegue compensar, sim. Ô, Renan, você não é daqueles políticos tradicionais que eu sou bom, ajudo o povo e assim por diante. No entanto, você adotou uma estratégia nitidamente de provocação, de gerar polêmicas. Pelo menos é o que a gente tem visto. Tá dando o que falar, né? Tá dando o que falar, né? Independente das posições, às vezes absurdas. Por exemplo, a semana passada, a Câmara de Vereadores do Recife aprovou a moção de repúdio ao senhor. Eu quero receber essa moção. Então, é pública. Por ter se dirigido aos indígenas como um povo maldito, gente maldita, sabotadores. Não procede isso? Procede que eu chamei os indígenas que invadiram a Cargill, lá na região norte, que colocaram caminhoneiros por 8 dias sem poder sair, passando fome, não conseguindo entregar, como vagabundos. Porque para mim um grupo que se coloca como um grupo étnico, manipulado por ONGs, que na parte não são brasileiras, trabalhando pro PSOL, impedindo a produção e o escoamento da produção nossa de agricultura, impedindo o caminhoneiro de entregar, fazendo uma luta que eles mesmos não sabem explicar. Todos cooptados. Essa palavra, o que eles fazem tem nome, é vagabundagem. E vagabundo precisa ser combatido. Eu acho muito engraçado. Eu imagino que as pessoas de esquerda lá da Câmara de Recife que estão premiando aí, ou me culpando, premiando os índios, mas me culpando por isso, ficaram indignadas com o 8 de janeiro, quando os bolsonaristas foram lá e depredaram os 3 poderes. Então, quer dizer, o índio pode depredar patrimônio público e privado, pode sabotar o Brasil, tá? O índio pode. Agora o bolsonarista não. Não tem que, assim, eu repudiei as duas coisas. E o que o índio fez lá é coisa de vagabundo. E é coisa de vagabundo, não tem o que dizer. Teve caminhoneiro aqui, vocês não viram os relatos dos caminhoneiros. 8 dias parados. 8, não tinha como sair para ir pegar comida. Pediram para as pessoas levarem água para eles. Então, assim, em nome de uma causa que eles nem sabem explicar, não, porque isso pode gerar uma poluição do rio. Ninguém ali deles liga pra poluição do rio, é só um índio instrumentalizado para tocar uma causa. E aí o nome é vagabundo. Mas não é polêmica pela polêmica. Eu posso usar esse gancho desse índio para falar sobre a questão dos modais que a gente tem no Brasil, do sistema de transporte, da falta de investimento em infraestrutura que a gente tem. E que faz com que, quando há uma tentativa de unir hidrovia com ferrovia para escoar a produção e não depender tanto do sistema rodoviário que o Brasil tem, que também é precário, a gente se sabota e bota um índio para evitar que a gente use os nossos próprios rios para transporte. Isso é um problema essencial do Brasil, o Brasil não consegue escoar a produção. Então o índio vagabundo, no caso, ele permite que a gente discuta problemas centrais do Brasil. E eu vou trazer soluções para esses problemas centrais. Me parece que você falou em Bolsonaro, pelo que andei dando uma pesquisada aqui, o Flávio Bolsonaro é um dos teus alvos, né, de críticas, é isso?
Tem que ser, né? Até disse porque ele queria que ele morresse. Não, eu falei que ele tem que morrer politicamente. Assim como eu falei que ele tem que ser... Não existia politicamente na frase. Depois Mas, então, aí é complicado, porque outro dia eu falei que ele precisa ser destruído. Então, quer dizer que eu vou desmembrar o corpo dele? Não sei. Né? Então a corrupção... Olha só, a corrupção no Brasil, ela é uma... Né, vou usar por lá palavras, tem que ser cuidadoso com as palavras, mas a gente usa, as palavras podem ter mais do que um significado. Né? Então, quando eu estou falando da morte de um político, se eu não estou colocando isso num contexto de um assassinato, eu estou falando de uma morte política. E por que ele teria que morrer politicamente? Porque ele, além de corrupto, ele é um traidor e ele suga a esperança das pessoas do antipetismo, o universo antipetismo, ele traz para si, ele e o pai dele, e gastam apenas um culto à personalidade. Eu vou te dar um exemplo claro. Eu não gosto do Nicolas Ferreira. Tá? Não gosto. Dito isso, o Nicolas Ferreira convocou uma manifestação contra o STF, contra o escândalo do Banco Master. Eu também convoquei. Em outra data e tal. Supostamente a manifestação é sobre isso. O Flávio Bolsonaro sobe num palanque, começa a tocar umas músicas lá, que tem sonoplastia nas manifestações deles. Aí ele vai, começa a discursar sobre ele, e fala que, o meu pai deu muito Bolsa Família. Eu te dizer, isso que não era sobre o Banco Master, não, ele transformou num comício. Então, se você reparar direitinho, o que os bolsonaristas fizeram? Pegaram as manifestações que nós organizamos contra o PT, que derrubaram a Dilma Rousseff, e transformaram aquilo num culto em que você fica cantando Viva Bolsonaro. Ora, isto é basicamente tirar uma energia cívica, uma energia que as pessoas têm para mudar o país delas e focar em idolatrar um idiota. E Bolsonaro, com todo respeito, estamos em Maringá, as pessoas amam o Bolsonaro aqui. Vocês me desculpem a população de Maringá, mas é um tonto. O Flávio é um tonto corrupto, todos muito ricos, que sem nenhuma coragem. O Flávio Bolsonaro esperou dar as 27 assinaturas lá para a CPI que envolve o Toffoli e o Xandão. E aí ele foi o 29º justamente para não se comprometer. Não tem coragem de falar desses assuntos. Só que na hora de colocar pessoal na frente de quartel para correr os riscos, ele coloca. Eu não consigo achar isso correto. Não acho isso coisa de líder, não acho isso coisa de pessoas capazes ou inteligentes. Eu acho isso apenas traição. E volta a falar, o cara vai lá, sou de direita. Não, meu pai deu Bolsa Família. Como é que é? A população do Paraná trabalhadora vai ouvir um cara que fica falando em dar Bolsa Família como objetivo eleitoral. Não era o que o pai dele criticava? Então, eu não consigo aceitar um negócio desses. E isso tem que ser combatido. O que o senhor acha do Lula? Do Lula? Um péssimo líder. Um líder que também cativou uma classe média, isso nos anos 80 e 90. Mesmo sendo eleito 3 vezes bastante. O homem erra. Sim. O povo erra. Uhum. A voz do povo não é a voz de Deus. O senhor cita os eleitores como tratados como retardados mentais. Sim, o eleitor é tratado como retardado mental, essencialmente. O que isso quer dizer? O eleitor é tratado com estímulos muito simples, que pegam gatilhos com o eleitor de aproximação, de amor e ódio, e aí você fica jogando esses gatilhos pro eleitor. Então você vai, desde o cara do Centrão que vai fazer a campanha do o homem é bom, eu gosto do povo, gosto de cuidar de gente, aquelas coisas, aquelas platitudes, até, por exemplo, um petista o tempo todo explicando, você vai comer picanha, no meu governo você vai comer picanha, mas de maneira clara. Não houve uma política nenhuma que tornou o brasileiro um consumidor mais capaz, né? Um consumidor que tem produtos diferentes na mesa dele, inclusive a picanha. Não houve geração de renda e complexidade econômica no Brasil que permitiria isso. Não houve nem sequer uma explicação numa política. Ou seja, é uma política baseada num meme e numa imbecilização. E do outro lado, o bolsonarismo sempre assim, olha a hipocrisia da esquerda ali, olha só o que a esquerda falou. Que isso? É uma política Big Brother, é uma política de bobo. Viu? O problema é que os nossos problemas não são bobos. O senhor também é bobo? Não, porque eu falei que quem trata o eleitor é tratado como retardado. Não que não existe eleitor retardado também. Existe eleitor retardado? Vou dar um exemplo. E o que vota no senhor é o quê? Olha, muito inteligente. É muito inteligente. Porque eu sou o único que apresenta propostas. Segue os algoritmos, né? Vou até te interromper um pouquinho. Eu não trato ele como retardado. Eu gostaria que o senhor detalhasse, então, qual a sua maneira de fazer política, uma vez que o senhor criticou abertamente vários artifícios usados nas campanhas. Sim. Então, qual seria a maneira ideal, a seu ver, de conduzir uma campanha? Como você deve conduzir essa campanha ao longo desse tempo, então, para não tratar os seus possíveis eleitores como retardados, como o senhor usou esse termo, vou repetir aqui, e para ter ainda assim uma chance, sem usar esses artifícios todos que o senhor condenou na sua fala, de ser eleito? De maneira clara, sendo brutalmente honesto. Brutalmente honesto a ponto de eu falar que o eleitor pode sim ser tratado como retardado muitas vezes, ele pode se comportar como retardado muitas vezes, e o eleitor erra. A gente tem que partir do princípio que a voz do povo não é a voz de Deus.
Porque existe essa deificação da vontade popular. A vontade popular erra. A cultura de massas no Brasil não é exatamente a cultura mais incrível do mundo. Nós cometemos erros em série. O brasileiro não é perfeito, como quase nenhuma cultura é perfeita, mas o brasileiro vem errando muito. A cultura de massa brasileira é ruim. E nós precisamos tratar de todos os problemas tratando as pessoas como adultos, não como crianças. Então, quando eu vou pro Nordeste, eu vou falar, olha, nós precisamos aumentar a atividade econômica aqui. Nós precisamos diminuir a dependência que vocês têm do dinheiro oriundo do governo federal e dessas políticas assistenciais. Outra coisa, aqui no Nordeste, a incidência de compra e venda de voto é muito alta. Se você vende o seu voto, eu vou prendê-lo. E se o político compra o voto, eu vou prendê-lo mais ainda. Isso, eu vou numa rádio, eu fiz isso no Nordeste, eu falei para as pessoas, Renan, mas você pode perder voto. Eu vou perder alguns votos. Mas, do outro lado, a pessoa que vai entender a mensagem, o tipo de adesão que ela vai ter comigo é uma adesão muito mais forte, que é a adesão honesta, a adesão sincera. E a aquisição dela é mais difícil, mas ela é muito mais profunda e ela dura mais tempo. Que eu prefiro fazer esse tipo de investimento. O Milei, só pra te falar, o Milei fez isso na Argentina. O Milei foi brutalmente honesto. Eu vou fazer reformas que vão doer muito. E ganhou. Eu vou interromper essa sua fala só um segundo, porque a gente tem um ouvinte que mandou pra gente a seguinte mensagem. O irmão dele tem retardo mental. É uma condição de nascença. E esse termo não deveria ser usado pejorativamente. É algo que já se combate há muito tempo. Então, é um recado aqui do ouvinte, de repente, para ajustar esses termos de campanha. Não sei se o senhor vai levar isso adiante ou não, mas realmente é um termo que é usado bastante pejorativamente. E quem tem alguém com uma condição de retardo mental na família pode se sentir bastante ofendido, como foi o caso do nosso ouvinte aqui. É uma pena, mas eu vou continuar me expressando de maneira veemente com as pessoas. Vamos para mais uma polêmica, então. O senhor falou que os sulistas são otários. Está correta essa fala? Estamos em algum sul, momento. Né? Não, e que os paranaenses deveriam, sim, cobrar mais dos parlamentares, né? Que nós trabalhamos muito, geramos muito e cobramos pouco. Exatamente. O eleitor do Sul perde muito tempo com questões ideológicas e não cuida do próprio interesse diante do Pacto Federativo. O que tem para o eleitor do Sul é de maneira muito clara e muito simples. É um eleitor que é trabalhador, é um eleitor que ajuda a carregar a carga de impostos do governo federal, é um lugar, região de gente altamente produtiva, que vota muito mal. Então tá preocupado em votar, não, vou votar no deputado aqui que vai enfrentar o comunismo. Não, estamos derrotando o comunismo lá em Brasília. Tá, e a tua estrada que liga região de Londrina, Maringá até Curitiba? Ninguém tá resolvendo. O seu dinheiro está sendo tirado aqui e está sendo mandado para um político corrupto do Maranhão tratar mal as pessoas que moram no Maranhão. E aí o eleitor daqui não se rebela com isso. Ele aceita a estrada esburacada, mas acha que está lutando contra o comunismo. Tem alguém levando vantagem sobre o eleitor do sulista. E esse alguém é bem claro. Eu posso colocar o Ciro Nogueira, do PP, eu posso colocar os políticos do Centrão em geral, e eu posso colocar os políticos de espetáculos, políticos de redes sociais, que vota-se muito e muito no Sul, que não cuidam em nada. Vamos pegar Santa Catarina, para sair um pouco do Paraná e ir para lá também. Santa Catarina, a discussão é, o Carlos Bolsonaro pode ou não pode ser nosso candidato ao Senado? Mas por que Santa Catarina tem que ter o Carlos Bolsonaro? Qual a função social do Carlos Bolsonaro como candidato ao Senado? Porque essa é uma preocupação. A preocupação de Santa Catarina é o seguinte, por que não vem dinheiro para terminar a BR? Por que Santa Catarina tem índices de cobertura de esgoto dos mais baixos do Brasil? Essa deveria ser a preocupação deles. Mas não entra. Porque o eleitor, ele é uma pessoa trabalhadora, vai entrar numa lógica de, não, precisam discutir questões ideológicas de Brasil e se esquece que o próprio Estado é largado à míngua. O eleitor tem que se despertar para o alto interesse. E a provocação que eu faço é o seguinte, o político do Nordeste, esse político que extrai dinheiro do Pacto Federativo e bota no bolso em grande parte e não liga à população, ele é mais efetivo em cuidar do interesse da região dele, por mais que ele se beneficie pessoalmente disso, do que um político daqui, que só faz espetáculo e grava vídeo. Quantos votos o senhor acredita que deverá ter nesta eleição? Você não vai pedir voto pelo jeito, né? Você prefere ofender o eleitor do que pedir voto. Me parece que é esse o discurso, é essa a estratégia. Eu não posso pedir voto porque eu estou em pré-campanha. Então, se eu pedir voto aqui, eu vou tomar uma multa eleitoral. Exato. Não, eu vou pedir. No momento certo, eu vou pedir, obviamente. Então, mas eu vou pedir de maneira honesta. O que eu vou falar é o seguinte, se eu chegar para um eleitor que vendeu o voto dele para vereador na última eleição, que isso aconteceu na casa dos milhões no Brasil, eu vou falar que ele está errado em fazer isso. Eu vou avisar que eu não vou comprar o voto dele. E eventualmente eu vou falar que se ele quiser esse tipo de relação comigo, eu não vou querer o voto dele de maneira nenhuma. E acho incorreto ter um tipo de relação política dessa. Dito isso, se ele quiser enfrentar o crime organizado, eu vou enfrentar com a veemência que ele nunca viu na vida. Se ele quiser gerar atividade econômica na região dele, eu vou gerar de uma maneira que ele nunca viu na vida. Se ele quiser enfrentar privilégios, eu vou fazer isso de uma maneira que ele nunca viu na vida. Se isso vai agradar ele, ele vota em mim. Se isso não agradar ele, paciência. Eu não vou comprar ele. Vamos sair prendendo e se resistir
passar fogo. Aí vai, prendeu, matou, resistiu, matou, atendeu bem, prendeu.